Pronto, gente, estamos gravando. Boa noite oficialmente para todos vocês. Espero encontrá-las todos bem. A gente vai dar continuidade àquela nossa discussão histórica hoje e eu acredito que a gente tem tempo também para iniciar conteúdo novo, os princípios do direito urbanístico. Pelo nosso cronograma de disciplinas, hoje a gente veria só a continuidade da questão do histórico do direito urbanístico no Brasil, mas como na semana que vem é feriado, né, a gente não vai ter nenhuma atividade acadêmica na instituição, eu já quero aproveitar, já que a gente não se encontra, né, para tentar dar uma adiantada aí no nosso conteúdo, na garantia de que a gente vai conseguir cumprir com os nossos, né, enfim, com o que está previsto no nosso cronograma de disciplina, tá bom? Então, a ideia hoje é que a gente finalize o contexto histórico e que a gente possa iniciar, então, a discussão sobre os princípios do direito urbanístico. Para isso, vou trazer aqui para vocês os nossos slides, né, que a gente utilizou também na semana passada. Deixa eu só apresentar aqui para vocês, só um momento, para que a gente fale, então, do contexto histórico no Brasil. Vocês estão conseguindo visualizar? Está aparecendo aí direitinho? Beleza. Então, vamos nós. Bom, semana passada, gente, a gente conversou rapidinho, vou fazer aqui para a gente recapitular um pouco, só porque a gente passa uma semana sem se ver, né? E aí, às vezes, a gente dá, enfim, para rememorar, para poder contextualizar. Semana passada, a gente falou, então, sobre 3 conceitos que são os 3 pilares, né, da nossa disciplina, a ideia de urbanização, urbanismo e urbanificação. A gente conversou que urbanização é o fenômeno, né, dessa aglomeração social no ambiente da cidade, é quando a gente vai ter uma população maior na cidade em relação à área rural, em relação ao campo, e a gente chegou à conclusão de que quanto mais pessoas ocupando o espaço urbano, quanto mais pessoas envolvidas na disputa pelos melhores lugares que a cidade pode oferecer, maior a chance de que nós tenhamos conflitos. Como esses conflitos são das mais variadas áreas, né? Nós vamos ter problemas ambientais, sociais, econômicos, etc. Então, a gente precisa que o conhecimento científico ele se volte à solução desses problemas. Quando o conhecimento científico, de forma interdisciplinar, de forma transdisciplinar, ele se volta, né, para a tentativa de solucionar esses problemas da cidade, olha, nós temos aqui uma gravíssima poluição de águas, opa, então nós precisamos aqui de saneamento, eita, a gente tem aqui um prejuízo econômico muito grande, déficit no crescimento econômico, então a gente precisa de uma política pública de incentivo para a solução dessa questão, a gente tem um grave problema de marginalidade, moradia, então a gente precisa pensar em soluções para isso trazendo questões que são bem ligadas ao direito, né? Mas sabendo, obviamente, que esse urbanismo, ou seja, esse conjunto de conhecimentos científicos que vão pensar as soluções para os problemas da cidade não se resume ao direito, né? É ciência. Então, a medicina se dedica a isso, né? Trazendo aí as normas de saúde pública, as medidas sanitárias necessárias para que a gente tenha a qualidade da saúde no ambiente urbano, a engenharia dá a sua contribuição com a construção de prédios sustentáveis, com a garantia de que a gente não vai ter desabamentos, né? Que haverá uma segurança nas estruturas artificiais que compõem a cidade e por aí vai. Esse urbanismo, se aplicado à situação, ao fenômeno da urbanização, ele vai gerar a urbanificação, ou seja, a qualidade de vida de quem mora nessa cidade na prática, porque várias dimensões vão estar sendo aí contempladas. Quando a gente está falando, portanto, de direito urbanístico, a gente está falando dessa contribuição científica, né, que vai trazer aí um conjunto de instrumentos, de diretrizes,
princípios, legislações que vão se voltar à tentativa da garantia do meio ambiente artificial ecologicamente equilibrado. Então, a gente falou sobre isso semana passada. Gente, eu não estou vendo aqui o chat, então vou até ficar voltando, mas na hora que vocês quiserem colocar alguma coisa, fiquem muito à vontade, tá bom? Sim, a gente falou sobre isso, então, na semana passada. E aí, opa, tem gente tentando entrar, tá? Pronto, acabei de aceitar. Eu estava nos slides, né? Eu acabo não conseguindo visualizar. Então, foi sobre isso que a gente conversou inicialmente semana passada. A gente falou sobre a questão de que o fenômeno da urbanização, ele é recente, né? Ele vai acontecer no contexto europeu somente após a Revolução Industrial, então é algo ali do século XIX em diante. No caso do Brasil, a gente viu que é dos anos 50 do século XX em diante. Porém, as cidades, ao contrário do fenômeno da urbanização, não são um fenômeno recente. É só a gente lembrar da realidade das cidades antigas, né? E aí a gente falou também sobre esses períodos, né? A gente falou sobre o período pré-urbano, né? A sociedade pré-industrial, a sociedade industrial moderna e todos os impactos, né? Que cada um desses períodos foi gerando nesse processo de construção do que futuramente seria o direito urbanístico, né? A gente disse, então, que o urbanismo, ou seja, essa preocupação da ciência, esse conjunto de instrumentos, diretrizes, normas, para que a gente pudesse ter a solução dos problemas da cidade, se divide em 3 fases, né? A gente falou sobre o urbanismo estético, a gente falou sobre o urbanismo sanitarista e sobre o urbanismo social, né? A gente viu que se convenciona que essa primeira fase do urbanismo é sanitarista, porque vai estar dentro desse contexto da Revolução Industrial, não é assim? Dessa questão dessa cidade cuja estrutura era profundamente insalubre, então por isso que a ciência primeiro se voltou, né, a uma perspectiva sanitarista. Depois a gente falou sobre o urbanismo estético, né, ali entre o final do século XIX, meados do século XX, a preocupação agora com o embelezamento, já que o espaço é salubre, já que o espaço é adequado à promoção da saúde humana, vamos agora torná-lo, para além de salubre, agradável, né, bonito, estético. E a gente falou sobre a terceira fase, né, que é a do urbanismo social, que seria essa preocupação com a realidade de que a cidade, ela é para todos, ela deve ser de todos. A gente não pode criar dentro das cidades ilhas de promoção do preconceito, da desigualdade. A cidade, ela é de todos, ela é para todos. É com esse slogan que o urbanismo social, ela vai surgir, né? Como se dissesse, não vale, não é suficiente ser apenas limpa e salubre, não é suficiente ser apenas esteticamente viável, não é suficiente. É necessário que, para além disso, as relações sociais, elas sejam harmoniosas. E aí, a gente chegou a essa conferência, né? A gente trouxe o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna como um marco super importante, né, para a nossa disciplina, porque foi a partir, né, desses eventos que compõem esse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna que a gente teve a elaboração da Carta de Atenas, né, como um documento referencial, como um documento extremamente voltado para sintetizar aquilo que as cidades deveriam conter. E por ser um documento sintético, né, que trazia ali elementos à época considerados fundamentais para que a gente pudesse julgar se havia ou não qualidade de vida nas cidades, foi um documento extremamente importante, né, que influenciou as normas urbanísticas mundo afora. E aí a gente colocou, né, que, de acordo com a Carta de Atenas, as cidades, elas teriam 4 funções principais. A de promover a habitabilidade, né, a gente diz que essa habitabilidade é justamente o direito à moradia digna, a atividade de trabalhar, de circular, de cultivar corpo e espírito. E eu acho, né, que foi justamente aí que a gente
pausou, né, que a gente parou a nossa discussão. Foi assim, gente? Tô correto? Foi sim, professor. Beleza. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o urbanismo, né? Sobre essa questão da urbanização no Brasil. E, para isso, oi, gente, conversei aqui meia hora com as cadeiras, viu? Caí, né? Caí, mas não levantei. Não sei nem se fui eu que apertei alguma coisa aqui errado, porque no meu celular continua tendo internet. Obrigada, viu, Vivian? Vivian me avisou aqui que eu tinha caído. Enfim, desculpa. A apresentação saiu, né? Deixa eu colocar aqui novamente os slides. Ai, Jesus. Bom, eu não sei o que é que eu estava dizendo. Eu estava falando o quê, meu povo? Tinha terminado, né, de recapitular o que a gente falou semana passada. Alguma dúvida, algum comentário, alguma reflexão sobre isso que a gente colocou? Foi só uma revisão, né, em 10 minutinhos do que a gente falou em 1 hora na semana passada. Alguma consideração, gente, sobre isso? Tá tranquilo, professor. Beleza, vou entender que esse silêncio é não. Quando a gente vai falar, não tá aparecendo ninguém aqui não, viu, Bárbara? Pedindo para... Não tá aparecendo ninguém. Ah, agora não foi Mona Lisa, né? Rivoélia. Mas vou ficar acompanhando aqui para ver, tá bom? Então, quando a gente fala sobre Brasil, gente, nossa realidade é ainda mais recente. Eu trouxe para vocês aqui esse gráfico, né, mostrando as taxas de urbanização, só para que a gente possa observar, né, o quão cresceu vertiginosamente, né, a taxa de urbanização no Brasil, especialmente a partir dos anos 50 do século 20, né? População rural e população urbana aqui sendo comparadas. Olha, de 1940, o que era o Brasil, era um país cuja população, 69% da população, se encontrava no âmbito rural, e olha o que é o Brasil de 2010, né? É uma população que apenas 16% está no âmbito rural. E se a gente trouxer agora para 2020, né? Embora que a gente está sem dados muito precisos por conta dessa questão do censo, mas a indicação é que a nossa taxa de urbanização já superou os 94%. Então, nós somos uma população eminentemente urbana. É por isso que o direito urbanístico vem ganhando cada vez mais espaço de debate, de importância dentro da academia. É claro que nos interessa pensar sobre cidades mais sustentáveis, sobre cidades com melhor qualidade de vida, porque é nas cidades que a maioria da população se encontra. Então, enquanto a cidade for um ambiente que não é propício para uma vida humana de qualidade, a gente nunca vai conseguir consagrar o tal do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, um processo super recente, ao contrário da Europa, né, que vai vivenciar isso, pelo menos desde meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, nós só vamos ter essa realidade
no século XX, já meados do século XX. Muito bem. As regiões Norte e Nordeste, né, elas ainda têm as menores taxas de urbanização, né, 73%, mas você vê que é um número bastante elevado, a maioria da população está na cidade, ela é menor com relação, quando se compara, né, com o Sul e Sudeste. E as projeções da ONU, elas apontam que até 2050, né, esse ano que é extremamente preocupante para a Organização das Nações Unidas, porque 2050 é um ano considerado, né, por esses cientistas que se dedicam às pesquisas na área de sustentabilidade, um ano crucial, né, em tese nós teríamos até esse ano para promover mudanças de hábitos efetivas, para que a nossa espécie não corresse algum tipo de risco, né, de perpetuidade, de existência. Então, até 2050, a projeção que a ONU faz é que a população urbana brasileira chegue aí aos 93,6%, que corresponde a 237 milhões de habitantes vivendo em cidades em todo o nosso país. Então, por essa razão, né, se alguém te pergunta qual é a importância, qual é o relevo do direito urbanístico, por que é que tem essa disciplina agora nos cursos de direito, ficam inventando muita coisa para encher linguiça. No meu tempo era só penal, civil, administrativo. Eu, por exemplo, nunca paguei direito urbanístico na graduação, né? Só tive a oportunidade de discutir isso em âmbito de pós-graduação. Então, por que isso agora? Porque está evidente, né? Nós não temos mais como jogar para debaixo do tapete os problemas resultantes do nosso processo de urbanização, que é uma urbanização profundamente rápida e sem planejamento, sem organização. E é sobre isso agora que a gente vai conversar um pouquinho, né? Esse processo de urbanização no Brasil, gente, estou vendo aqui, viu, Márcia, mas não tem nenhum convite aqui para mim, não. O processo de urbanização no Brasil, ele vai ter essas duas características. A lógica de priorizar os interesses do exterior e, por isso, o surgimento das primeiras aglomerações urbanas sempre mais ligadas ao litoral. É isso mesmo, né, Marlon? Você vai me corrigindo aí que você é o historiador que vai me ajudar aqui nessa discussão. Então, quando a gente fala sobre urbanização no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente, como colônia de exploração, nós estamos, né, voltando lá no tempo, no contexto do Brasil colonial, nós vamos ter a fundação das primeiras cidades, né, da então colônia, voltadas para, obviamente, servir ao interesse dessa exploração portuguesa. Então, não à toa que essas pequenas, né, cidades, que futuramente se transformaram nas grandes cidades, que hoje, né, representam algumas das principais capitais do país, elas estavam muito próximas ao litoral, são cidades litorâneas, porque, obviamente, era dali que a gente tinha condição de escoar toda essa questão da exploração, né, de madeira, etc., de recursos minerais, etc., para Portugal. Então, a gente, portanto, já percebe aí uma possibilidade, né, histórica de um crescimento desigual das cidades no nosso país, havendo uma maior estrutura, se é que se pode dizer isso, né, porque essas cidades coloniais, elas têm ali uma estrutura muito frágil, né, obviamente, uma minoria da população que vai ocupá-las, mas quando a gente compara isso com a realidade da interiorização dessa colônia, é praticamente zero, né, a quantidade de cidades existentes. O máximo que a gente vai ter são vilas, são pequenos povoados, onde vão acontecer ali ainda um sistema de trocas, né, bem ao estilo feudal. Então, a formação desses primeiros núcleos urbanos, né, resultou da ação urbanizadora de autoridades interessadas não na vontade popular. Essa é uma ferida muito grande da nossa história, não somente no que diz respeito à questão das cidades, né, do surgimento de cidades, mas em diversos outros aspectos, né? Então, ao invés da gente estar pensando no que seria importante, no que seria interessante, né, para o desenvolvimento,
para a possibilidade de garantia de uma qualidade de vida interessante para essas pessoas, não. A ideia é que a gente priorize o externo, né? O que é que vai beneficiar a nossa metrópole, não necessariamente a nossa população. Então, por isso, uma tendência de que as cidades se desenvolvessem no litoral, já que a nossa economia está voltada para a exploração. A formação dos núcleos urbanos nas zonas mineradoras, né, quando a gente vai ter aquele período, especialmente no século XVIII, né, da mineração, nas áreas de plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, configurou uma exceção, né, a essa regra de que a maioria das cidades estariam nas áreas litorâneas. Então, a gente tem uma regra de que a maioria dessas cidades estão no contexto litorâneo e as exceções são realmente aquelas realidades do interior do Nordeste ligadas à plantação de cana-de-açúcar e às cidades mineradoras, né, de Minas Gerais especialmente. Então, a maioria das nossas cidades vai se desenvolver na costa marítima, voltada, né, para essa questão do exterior. E aí, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Lohane querendo entrar, somente. E aí, pessoal, uma questão interessante, né, do ponto de vista histórico, sempre para quem quiser aprofundamento, a minha sugestão de leitura vai ser sempre Hermínia Maricato, né? Quem quer compreender não o direito urbanístico somente, né? Mas para quem quer entender o urbanismo, né? Hermínia Maricato é um dos maiores nomes do urbanismo brasileiro. E aí é por isso que a gente vai usar bastante ela por aqui, para entender esse contexto histórico, né? A partir dos anos 30 do século XX, com o surgimento, né, das nossas primeiras normas trabalhistas no governo populista do Getúlio Vargas, o início desse processo de incentivo da industrialização, a tentativa de construção de uma infraestrutura industrial, tudo isso vai começar a estimular essa migração no sentido do campo para a cidade, né? Começando a se ter a oportunidade de construir esse imaginário, especialmente consolidado a partir dos anos 40, né, do século 20, de que o lugar da cidade é o lugar da oportunidade. Se a gente quer ter oportunidade, se a gente quer ter acesso ao progresso, né, aos benefícios do progresso, então a gente deve procurar o ambiente da cidade. Essa é uma visão, obviamente, muito equivocada, especialmente no nosso país, né, onde a qualidade da vida urbana é muito baixa. Não à toa, a gente já observa de forma tímida, mas relativamente significativa, um caminho em sentido contrário, né, de pessoas saindo das grandes cidades e procurando as cidades de menor potência, ou mesmo saindo do ambiente da cidade e procurando o campo como uma alternativa viável, quebrando esse imaginário, né? Essa visão de pré-conceito, no sentido de pré-noção de que o ambiente da cidade ele é sempre de progresso e o ambiente do campo é sempre de ausência de tecnologia e de frutos do progresso. Então, isso, embora ainda paire no imaginário, né, da sociedade brasileira, não é algo válido, né? Não é algo que se prove na prática. Mas a gente vai ter, então, né, muito recente, o início, a gênese desse processo de urbanização nos anos 30. E aí esse processo se consolida nos anos 50, né? Como a gente conversou na semana passada com o Getúlio Vargas, né? E a ideia dos 50 anos em 5. A gente chega numa nova etapa desse processo de industrialização do país. A gente vai ter um incentivo cada vez maior, né, de oportunidade de trabalho e com vínculo formal a partir da configuração desses primeiros direitos trabalhistas, atraindo as pessoas da saída do campo para a cidade, né, como um espaço de progresso, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso aos eletrodomésticos, e isso tudo acontece atraindo, de fato, muitas pessoas para esses centros urbanos, mas sem que esses centros urbanos tivessem condição, né, de acolher toda essa população. Então, uma grande realidade que vai perpassar a urbanização do Brasil é a da segregação.
essas pessoas chegam ao ambiente urbano e esse espaço central, que é justamente o ambiente da cidade, que concentra o acesso aos aparelhos do Estado, a infraestrutura, a presença de elementos que caracterizariam a possibilidade dessa qualidade de vida, não é um espaço viável para esse sujeito que tem uma baixa remuneração, ou que ainda não goza da oportunidade de um emprego formal, ou que não tem um nível de educação formal mínimo necessário para ocupar um posto de trabalho nessa cidade. E aí esses sujeitos que chegam, saem do campo e chegam a essa cidade e não são acolhidos nesses espaços centrais que concentrariam essas oportunidades de melhoria que o atraíram, vão ocupando os espaços periféricos, vão ocupando cada vez mais as estruturas distantes do aparelhamento do Estado, configurando a formação do que a gente vai chamar de periferia, né? Ou movimento de periferização. Gente, a periferia, ela compõe o ambiente urbano? Sim ou não? Se você está no ambiente periférico, você está no ambiente urbano, urbanizado, sim ou não? Se você não está, você está onde, né? E aí, vocês estão aí? A periferia compõe o espaço urbano? Só para contrariar, eu vou dizer que não, tá, gente? Aí você vai dizer assim, gente. Então, a periferia é campo? A periferia é área rural? Não. Então, se a periferia nem é campo, nem é urbano, o que é que ela é? Ela é uma anomalia. A periferia, ela ainda não é um espaço urbanizado. Porque um pressuposto, gente, não esqueçam disso, por gentileza, né? Porque a gente vai precisar dessas informações quando a gente começar a estudar a legislação, principalmente o Estatuto das Cidades e o Estatuto das Metrópoles. Para que um ambiente seja urbanizado, para que essa realidade seja urbanizada, nós precisamos da presença do Estado. O que é a presença do Estado? É segurança pública, é educação pública, é saúde pública, ambiente, é saneamento, é energia elétrica, é sistema de manutenção, de limpeza de lixo, de coleta de lixo. Tudo isso é a presença do Estado. Mas se tem tudo isso, não tem problema, né? Então, aí é um ambiente que não é urbanizado, é urbanificado. Não. Vão ter muitos espaços urbanos onde existe a presença do Estado, mas é uma presença profundamente deficitária, insuficiente, frágil, incompetente. Então, os problemas persistem. Então, é uma área urbana, é o espaço urbanizado, porque existe ali presença do Estado, é um local que tem asfaltamento, ou calçamento, ou saneamento básico, ou energia elétrica, né? Tem tudo isso, tem que ter tudo isso, na verdade, segurança pública. Agora, é de forma frágil, deficitária, etc e tal, então, beleza, é urbanizado. Agora, espaços como esse, gente, dessas imagens que estão ilustrando aqui os nossos slides, né, de periferia, quando a gente não tem realmente o Estado garantindo o mínimo, o básico, não se trata simplesmente de uma deficiência, de uma insuficiência. A gente está falando de estaca zero, de realmente as pessoas não terem acesso ao máximo de presença do Estado que se tem, muitas vezes é apenas a presença da polícia, né? E não no sentido, muitas vezes, que a gente garanta, e aí não é crítica alguma à polícia, muito pelo contrário, mas é no sentido de que
Só a polícia por si só não vai conseguir carregar essa sociedade nas costas, né? Conseguir resolver esse problema desse ambiente que o Estado não garantiu todo o resto. Então, o que a gente tem ali é um gravíssimo problema de segurança pública, e aí, por essa razão, vez ou outra, a gente vai ter a presença do Estado através da polícia, mas todo o restante de estrutura do Estado não existe. Então, isso é a periferia. Então, a periferia é uma anomalia, a periferia é um câncer, a periferia é um problema, a periferia é o que a gente inicialmente era onde todas as nossas políticas públicas urbanas, elas deveriam estar concentradas. Ao iniciarmos um governo, seja ele municipal, regional, nacional, a primeira preocupação deveria ser em transformar o periférico em urbano. Porque enquanto não for sequer urbano, não vai ter como a gente sequer falar, então, em urbanificado. Só que no Brasil nós temos uma tendência aí equivocada nesse sentido das nossas políticas urbanas. A gente vai qualificar o que já é minimamente qualificado. Então, ao invés da gente investir nessas políticas públicas urbanas, nesses espaços periféricos, muitas vezes são justamente aqueles bairros que já têm uma estrutura ali adequada, né, mesmo que talvez não suficiente, recebendo mais esse incentivo, porque é lá que está a classe média alta, ou mesmo os detentores do capital, né, que serão os futuros eleitores nas próximas eleições e tudo mais, que vão financiar essas campanhas. Então, acabam esses espaços sendo cada vez mais recebendo mais investimentos e a periferia permanecendo, então, à margem dessas políticas urbanas. Então, essa é uma questão histórica, né, que deve ser refletida, deve ser pensada, deve ser trazida à tona, até para que a gente não enxergue o espaço da periferia somente como um espaço problemático, né, como um espaço negativo, mas para que a gente lembre que ali existem sujeitos que estão segregados desse espaço urbano e que necessitam com urgência serem integrados a esse espaço urbano, para que se tornem, inclusive, consumidores, né? E que possam, então, a partir, já que a gente vive numa sociedade profundamente marcada pela relação entre cidadania e capacidade de consumo, que possam, então, agregar em possibilidade de crescimento econômico para essa cidade. Tranquilo, gente? Essa questão da periferia e da cidade? Professora? Ok? Muito bem. Esses dois autores, né, o Mota e a Jara, ressaltam que entre 1980 e 1990, a gente tem um boom, né, a explosão desses grandes centros urbanos. E da mesma forma também em cidades de médio e pequeno porte. Um crescimento que acontece sem que seja proporcional, né, como a gente vem colocando aqui, a possibilidade de acolhimento de todos esses sujeitos. Então, a população vai se concentrar nos centros urbanos e isso vai gerar, gente, todas essas mazelas que a gente carrega até hoje. Problemas de congestionamento, né, de tráfego, problemas de lixo, né, falta de moradia, condições inadequadas para boa parte desses habitantes. A grande questão é que até os anos 80, até os anos 90, né, a gente ainda conseguia, em alguma medida, esconder ou maquiar, ou eram problemas que ainda tinham condições de terem sido... Não, Marlon, não consigo. Tu tá falando... Consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Peraí, viu? Deixa eu tirar aqui alguma coisa. Eu acho que é esse cabo aqui que tá me ligando ao DataShow. Fala aí, por gentileza. Ok? Alô, som. Testando, 1, 2, 3. Alô, Média aguda. Agora sim, eu estava com o cabo do DataShow ligado e aí não estava saindo som. Não, faz parte. Marlon. Não, ele já passou. Não. Diga que eu perdi. Passou, não. Não, é aquela questão da periferia, né? Se a gente fizer uma reflexão histórica mesmo, é própria culpa do Estado a situação econômica da periferia, porque se você levar em conta aí o período da revolta da vacina, por exemplo, não é?
a questão retratada ali no Cortiço, né, o livro literário ali de Aloysio Azevedo, você consegue compreender que a formação, né, da periferia ali no exemplo do Rio de Janeiro é uma causa do próprio Estado, né? É uma situação problemática das pessoas que foram subjugadas, né, a saírem das suas casas, das suas moradias, para viverem ali à margem dos centros urbanos, né? Tá bem tu falou do Cortiço, né, que normalmente a gente tem a oportunidade também de ler ainda no ensino médio, e agora a academia vem resgatando muito também, né, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Não sei se tu já teve a oportunidade. Também é bem na vibe, viu, meu povo? Para todos nós, não é só para Marlon, não. Quarto de Despejo é bem na linha do Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, a história de uma mulher negra, né, que vai viver num espaço de cortiço, né, na periferia, e ela fez um diário, né, daquele jeito, de alguém que não tem acesso ali ao básico, né, são vários erros de escrita, né, do ponto de vista ortográfico, mas onde ela retrata ali o dia a dia, o cotidiano. Esse livro, até pouquíssimo tempo atrás, não era tão valorizado, visto e tal, até porque tem toda essa questão da mulher, né, na literatura, ainda mais uma mulher negra, sem educação, que não teve acesso à educação formal, e como ela relata, sabe, Marlon, assim, os absurdos do cotidiano do que era a pobreza, né, naquele momento histórico, e que, infelizmente, não é muito diferente da realidade da periferia na contemporaneidade. E isso é muito interessante. Talvez alguém esteja pensando aí, né, que, ai, meu Deus do céu, e o que isso, né, às vezes acha que é bobagem, que não tem tanta importância. E sabe por que é que tem importância, gente? Porque a gente fala muito sobre a questão do direito penal, né, quando a gente vai pensar no aumento, né, das taxas de criminalidade do país. E se a gente for pensar numa política de combate a drogas, né, no nosso país, deixando de lado esse histórico, né, essas considerações todas, possivelmente a gente vai incorrer em erros graves, né, que é o que a gente vem fazendo ao longo das décadas. Muitas vezes culpabilizando o sujeito segregado, né, e não necessariamente a ineficiência, né, dessas políticas estatais de garantia de habitabilidade, né, de urbanização para a sociedade. Então, é algo que é extremamente relevante. Eu lembro que, não a turma de vocês, mas a minha penúltima turma de TCC1 teve muita gente discutindo nos artigos científicos, né, essa temática das facções. Ah, professor, eu quero falar sobre facção, né, Estado paralelo, essa questão de droga. E aí, quando a gente vai olhar a discussão que é feita, ela se atém somente a essa questão. Se deve ser permitido, se não deve ser permitido o comércio da droga, as facções, elas são muito ruins, etc e tal, e não se para para pensar, né, que existe toda uma construção histórica que permitiu, que deu vazão, que criou as condições para a existência desse Estado paralelo. E que, se foi uma construção histórica que vem se arrastando aí há décadas, não serão soluções imediatistas que vão conseguir resolver o problema, né? E aí a gente começa a perceber que, de fato, a questão é muito mais problemática do que, às vezes, a gente imagina a priori. Enfim, né, do ponto de vista aqui só de dados, a gente costuma dizer que a urbanização no Brasil, ela foi marcada por alguns planos de urbanismo, né? A gente teve um plano aí, os planos de embelezamento, marcados muito pela influência do urbanismo estético europeu, né? A gente tem aí Jardim Botânico, Teatro Municipal e etc., para demonstrar, né, essa política que estava muito voltada para a questão estética, se resumia especialmente aos espaços das capitais. A gente tem uma fase 2, né, os planos de conjunto ali de 30 a 65, muito marcado pela ideia dos conjuntos habitacionais, né, a ideia de moradias populares, mas longe, na periferia, esse povo longe de nós, né, longe aqui do centro da cidade. Então, a gente não resolve muito isso, já que é no centro da cidade que estão concentradas as oportunidades de acesso aos aparelhos do Estado.
Os planos de desenvolvimento integrado, né, de 65 a 71, a gente vai ter aqui uma fortíssima influência positiva, né? Viu, Marlon, tu que estuda ditadura militar, né? Uma influência positiva, né, dos planos de tentativa de acesso à moradia, a garantia pelo menos a tentativa de que esses sujeitos não tenham acesso à moradia apenas nos espaços mais distantes dos centros urbanos, mas tentando integrar, né, pensar nesses bairros populares como bairros que não são aqueles que você vai ter aqui acesso à sua moradia, né? Mas é lá nos cafundós do Juda, não passa transporte público, não tem ainda um saneamento, a energia elétrica é super falha, então isso aí não é interessante. Nesse plano de desenvolvimento integrado, se pensava muito na proximidade, né, dessas moradias populares, dessas casas, para trabalhadores próximos ali dos espaços, dos parques industriais, das fábricas, né? Justamente tentando integrar, né? Ao invés de simplesmente criar, de repente, um espaço que, na verdade, não seria urbano, mas de nova periferia. E os planos sem mapa, né? De 71 a 92, que praticamente não saem do papel e que vão tentar garantir essa ideia de proximidade, né? Criar a cidade como uma teia. Estou trazendo aqui alguns espaços, né? Só para exemplificar essa questão da fase do embelezamento. Depois vocês leem com calma. Essa aula de hoje, ela é 100% inspirada no livro do José Afonso da Silva, Direito Urbanístico no Brasil. Está disponível para vocês, né, lá no nosso cronograma de disciplina, ele vai trazer a miúde, né, cada uma dessas características, e a nossa segunda fase, né, de urbanismo, essa de urbanismo integrado, aí, né, Marlon, tu falou na revolta da vacina, muito voltada, né, com uma preocupação sanitarista, né, muito voltada à garantia de ambiente salubre, né, e aí, mais uma vez, o cortiço, né, o quarto de despejo, são exemplos que a gente vai encontrar na literatura de como as condições eram, de fato, periclitantes, humilhantes, né, degradantes, nesse contexto, né, dessas habitações, e essa fase em que a gente, em alguma medida, se encontra na tentativa de garantia aí de trazer para os planos urbanísticos muito mais do que simplesmente uma preocupação de engenharia civil e de arquitetura, né, de embelezamento, de estética ou de sanitarismo, mas para que a gente tivesse ali também um conjunto de diretrizes que pensassem nas outras questões que envolvem a cidade, né? A questão da qualidade de vida, profundamente influenciados aqui pela ideia do urbanismo social. Então, a partir dos anos 70 do século XX, é quando efetivamente, né, a gente vai ter aí uma maior preocupação, um maior interesse, digamos assim, dos intelectuais, né, daqueles que serão os primeiros urbanistas brasileiros, né, com a preocupação da qualidade de vida urbana no Brasil, porque é justamente a partir dos anos 70 que as condições de vida na cidade, elas já são muito ruins. E todos são atingidos por isso em alguma medida, né? Todos são atingidos negativamente pela imensa quantidade de sujeitos em situação de mendicância. Todos são atingidos pela violência urbana. Todos são atingidos por doenças infecto-contagiosas. Então, a partir dos anos 70, você vê que é um processo que vai começar ali nos anos 30, vai de forma desordenada passar pelos anos 50 com esse crescimento sem comprometimento com o desenvolvimento, e aí nos anos 70 a gente já começa a colher frutos amargos. Então, não à toa, a partir dos anos 70 a gente tem, então, uma possibilidade. Nós não temos ainda direito urbanístico,
mas nós temos ali o início de um movimento em prol do urbanismo, né? Sujeitos intelectuais já começando a pensar, então, nessa melhoria da qualidade de vida urbana. E aí, dentre esses eventos acadêmicos e científicos, merece destaque o encontro da Quintandinha, né? Essa aqui é uma imagem lá do hotel da Quintandinha, onde aconteceu o evento, né, em Petrópolis. Ele reuniu ali diversos intelectuais, né, cientistas sociais, em maioria, para pensar a qualidade de vida urbana no Brasil. Então, foi uma importante articulação para a gente pensar e começar, inclusive, a exigir ações do governo, né, para conter ali a crise econômica, os problemas sociais que eram gerados especialmente pela falta e da total inexistência de um planejamento urbano, né, de políticas públicas voltadas para um processo de urbanização que pudesse promover qualidade de vida. E aí, gente, esse encontro da Quintandinha, ele vai dar o pontapé inicial para algo que vai, né, por incrível que pareça, tu que estuda ditadura, né, Marlon? No TCC. Por incrível que pareça, é justamente num momento em que a gente não tem tanta participação popular, em que a gente tem uma fragilidade do regime democrático, que manifestações sociais vão começar a acontecer, né? Marcha pela paz, a campanha da fraternidade, né, do ano de 75, se não me engano, ou de 78, não lembro agora a data, um engajamento da Igreja Católica na luta, né, por essa ideia de que é função do Estado, é papel do Estado garantir qualidade de vida nessa cidade, né? Os índices de mortalidade infantil altíssimos, os índices de mortalidade materno-infantil, na verdade, altíssimos, os índices de analfabetismo altíssimos, os índices de pessoas em situação de fome e miséria altíssimos, e a gente vai ter vários movimentos eclodindo nas principais capitais do país, cobrando os índices de violência urbana cada vez mais assustadores. A gente vai ter isso especialmente nos grandes centros urbanos daquele momento. Então, isso vai exigindo, vai gerando da sociedade uma postura de exigir do governo, né, do Estado, medidas para que se tente combater essas questões. E aí, o que o José Afonso da Silva justifica, viu, Marlon, para que esse tipo de movimento tenha acontecido sem uma repressão violenta por parte desse Estado ditatorial, é justamente porque ele é realizado pela classe média, né? Por instituições que gozavam de prestígio junto a esse governo ditatorial, a Igreja Católica, por exemplo, né? Então, nesse sentido que a gente vai gerar aí as sementinhas, digamos assim, para o que vai acontecer em 88. Então, não é coincidência, não é uma coisa assim aleatória o fato de a Constituição Federal de 88 ter sido a primeira Constituição do país a consagrar uma política urbana. O fato da Constituição Federal de 88 ter sido a primeira do país a garantir a ideia de direito urbanístico, né? Ela traz essa expressão, direito urbanístico, até então nunca tratado como ramo autônomo do direito, mas sim como um braço do direito administrativo e do direito ambiental. Então, não é à toa que vocês sabem que os debates que envolveram a Constituição de 88 foi extremamente efervescente, gozou, sim, de uma participação popular pelo menos mediamente efetiva. Havia muita esperança, né? Era um clima de muita efervescência com esse retorno à ideia de democracia e tudo mais. Então, muitas pautas foram debatidas ali, muitas questões foram debatidas, mas somente aquelas que, de fato, né, conseguiram vencer o debate político-ideológico se consagraram no texto constitucional. Então, como que o direito urbanístico conseguiu esse espaço, né? Por que, a partir de 88, esse espaço? Então, a resposta está nessas perspectivas históricas que nós vimos aqui.
é porque os problemas urbanos, a compreensão de que a maior parte da população brasileira já vive na cidade, né? Nos anos 70 isso está muito claro, como a gente viu no gráfico, nos anos 80 e o número só vai aumentando ano a ano, então a gente observa a necessidade indispensável de que o urbanismo passe a ser uma função pública, e é só por isso, portanto, que há um contexto que a Constituição Federal de 88 vai abraçar, então, essa questão. É claro que num país eminentemente rural, nas constituições anteriores, não faria sentido, né, o direito urbanístico ter esse mesmo grau de importância. E aí, o que é que vai acontecer, gente, ao longo dos anos 90? 88 foi como se a gente tivesse conformado, se iludido. Como a gente ganhou 2 artigos, que a gente chama de política urbana, né, o capítulo que trata de política urbana, 182 e 183. Como a gente ganhou 2 artigos garantindo o urbanismo no Brasil, toda essa efervescência que foi marcada ali pelos anos da década de 70, 80, exigindo, cobrando do Estado, proteção, garantia de cidades com qualidade, ele foi se arrefecendo, ele foi murchando. E os anos 90, eles foram marcados pela ausência do debate acadêmico-científico e também até mesmo dos movimentos sociais mais arrefecidos, mais voltados para outras questões, né, do que propriamente para a qualidade de vida urbana. Só que ao longo dos anos 90, o problema só foi piorando. É como se a gente tivesse tido uma ferida, né, que ela se abre ali por volta dos anos 70, quando a gente tem as cidades desorganizadas, desordenadas, e ninguém passou um mertiolate, ninguém botou um band-aid, e ela foi infeccionando. Nos anos 90, ela está profundamente purulenta, né? Ela está profundamente infeccionada. E aí já não tinha mais espaço, no final dos anos 90, para que a gente não tivesse, de fato, alguma legislação que transformasse essa política urbana, que estava lá bem bonitinha na Constituição Federal de 88, de forma super resumida, em algo que, de fato, a gente pudesse colocar em prática, porque tem diretrizes, princípios, instrumentos muito claros que a gente pudesse utilizar. E aí esse debate, ele vai, né, se esquentar novamente no final dos anos 90, e logo, ali no início dos anos 2000, a gente vai ter em 2001, portanto, a vinda do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, que é uma das principais legislações que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina, ele nada mais é, né, do que a possibilidade que a gente ponha em prática a política urbana que foi prevista na Constituição Federal de 88. Na medida em que, na Constituição, essa política foi trazida de forma bastante abstrata, genérica, apenas a Constituição afirmando que o urbanismo é uma função social, que a gente tem que garantir a função socioambiental da propriedade, que a gente vai poder desapropriar, mas sem que a gente tivesse ali especificado os princípios, os instrumentos, as diretrizes para que isso pudesse acontecer. Então, o Estatuto das Cidades, em 2001, aí a gente vai ter toda essa fase de governo Lula, com o Ministério das Cidades, com políticas públicas iniciadas, pelo menos, né, numa tentativa ali de garantir acesso à moradia, a história do Minha Casa Minha Vida, e aí ao longo dos anos 2000 a gente vai passar, então, e é o momento em que nós estamos agora, né? Estamos em 2021, ou seja, há pouco mais de 20 anos, só que aí, como sempre, a falta de continuidade, né? Por exemplo, já tivemos um ministério para discutir cidades, já não existe mais. Então, é como se a gente dissesse, vamos fazer isso, né? O que queremos? Cidades de qualidade. O que vamos fazer? E aí a gente se perde nesse o que fazer, muitas vezes querendo soluções imediatas para esses problemas complexos e centenários. E é aqui, gente, que eu acho que a nossa disciplina, ela começa do ponto de vista jurídico. Depois que a gente compreendeu, depois que a gente conheceu toda essa história, né, como chegamos a essa situação, né, dessa periferização, né, dessa presença de facções, de verdadeiros estados paralelos, né, no âmbito urbano. Então, foi a partir de cidades não planejadas, voltadas para uma perspectiva de crescimento,
não existência de uma política urbana até 88, surgimento dessa política urbana em 88, que não vai ser acompanhada de diretrizes, de instrumentos para que possa ser posta em prática, e que há pouco mais de 20 anos a gente tem, então, uma legislação sendo elaborada para que a gente possa pensar na solução desses problemas. O que é que vocês acham, gente? Alguma questão, alguma colocação nesse sentido, a respeito disso? Tá tudo certo, professora, tudo tranquilo. Assim que possível, gente, procurem Hermínia Maricato, né? Eu vou deixar até um link aqui daqui a pouquinho para vocês, para a gente entender melhor sobre isso. Eu vou até pesquisar, porque eu sei que a gente vive um período de profundo maniqueísmo, né, de profunda dicotomia no cenário político. Eu vou até procurar alguns autores de cunho mais conservador, né, não progressistas, porque vocês verão que o olhar é esse, entendeu? Essa história, ela é meio que difícil de ser negada ou de ser explicada a partir de um outro viés. E aí eu vou deixar essas duas recomendações de leitura para vocês. José Afonso da Silva, que é o pai da nossa disciplina, está lá no cronograma de disciplina, né, capítulo 1 do livro dele, vai tratar sobre esse histórico, e vou deixar aí a recomendação da Hermínia. Para agora, gente, eu queria que a gente pudesse assistir aqui um vídeo, né, que eu acho que é muito bom, eu sempre gosto de utilizar ele, antes da gente conversar um pouco sobre os princípios, beleza? Vocês me digam aí se vocês vão conseguir ouvir e visualizar bem. Vou colocar aqui para vocês agora. Vale apresenta. Vem e ouvem bem? Sim. Valeu. As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né, de uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas num processo de urbanização com exclusão.
Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, as áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que têm a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Tinha invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgiu uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. E quando vem, aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que, quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e em algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado do ponto de vista social é bastante preocupante. Isso não só pode, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem
também consequências fortes do ponto de vista cultural, né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço, né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias, né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres que estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né, com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama da periferização da pobreza, e isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária e ilegal, onde as pessoas, por não ter acesso a saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades. Isso, na verdade, significa que a cidade não está presente, né, na vida cotidiana dessas pessoas. Então, qual é o papel do poder público nesse caminho da reforma urbana? Qualificar as áreas desqualificadas e não qualificar mais as áreas já qualificadas. Eu acredito que a melhor maneira de desmontar essa segregação é fazer com que a cidade toda tenha uma qualidade urbanística básica, aquela qualidade urbanística que seja o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter, com infraestrutura, com calçadas adequadas, com áreas verdes e também promover polos de desenvolvimento econômico, né, fazendo com que essa população possa ter um emprego mais próximo da sua casa e, portanto, se rompendo essa polarização centro-periferia. Os caminhos vêm justamente da conflituosidade da cidade. Ali onde a cidade resiste, ali onde as tensões urbanas crescem, ali onde as pessoas se manifestam nas mais variadas maneiras, não é apenas lutando contra uma remoção. Ali onde grupos de movimentos de mulheres interpelam a cidade machista, ali onde grupos populares interpelam a cidade empreendedora, privatista, ali onde grupos culturais ocupam o espaço público e muitas vezes são escorraçados porque estão onde não deveriam estar, né? Sempre esses são os grupos que questionam e produzem experiências alternativas. Discutimos muito pouco a totalidade da cidade. Nós discutimos muito esses processos, ocupa, não ocupa, né? Queremos essa obra, queremos saneamento na favela. Isso a gente pensa muito hoje territórios isolados, né? Carentes. E a grande cidade? Que grande cidade a gente quer, né? Onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se confrontar, porque democracia é confronto, e a cidade é o lugar do confronto, a cidade é o lugar da sobreposição de culturas, de valores, né? Então, como é que a gente garante isso, pensando, né, um ideal de cidade? Que os diferentes se confrontem e ganhem a maioria. E aí, pessoal? O que acharam? Perfeito, professora. O que me chamou assim mais a atenção é a fala de um deles que diz assim: não é qualificar quem já é qualificado, é qualificar aqueles que estão desqualificados.
com relação à ideia de urbanização. Bem interessante essa fala dele. Muitas vezes, né, o que a gente não vê, até porque os financiadores das campanhas políticas, né, municipais, etc., serão pessoas que terão algum tipo de interesse, né, em fulano ou ciclano sair vitorioso, muitas vezes é tratado nesse nível. E aí o que vai ser qualificado é realmente o que já tem ali, né, uma estrutura mínima, básica, ou muitas vezes até além da mínima, né. E a gente deixa de qualificar o espaço que realmente, né, necessita dessa melhoria. Eu estou destacando aqui no chat, gente, algumas questões que eu acho que são bem importantes. Eu queria que vocês, inclusive, revissem esse vídeo. Ele está disponível para vocês no nosso cronograma de disciplinas, tá certo? Vou destacar aqui algumas coisas que eu não quero esquecer. Só para que depois, quando vocês forem rever, né, vocês lembrarem desses, mas tem muita coisa, né, assim, para ser enfatizada. Lembrar que essa ideia da cidade como um organismo vivo e dinâmico é fundamental, gente, para quem vai elaborar políticas urbanas, e talvez sejam vocês, né? Não são poucos os bacharéis em direito que se tornam chefes do executivo, representantes do legislativo, enfim, não sabemos onde estaremos, né, nos próximos anos. Então, para quem vai trabalhar com política urbana, é fundamental lembrar que nenhuma política urbana pode ser estática, porque a cidade é um organismo vivo, dinâmico, né? Ela pode estar em um processo de crescimento e acontecer algum fato, né, enfim, social, econômico e tal, e isso estagnar. E aí a cidade se transformar em razão desse declínio, né? A gente pode ter a exploração de uma perspectiva turística que até então não tinha sido pensada, e essa exploração gerar um bom nível de desenvolvimento. Então, a gente não sabe, a cidade é um organismo vivo, tanto que tem cidade que morreu, se acabou, né? Foi absorvida, era tão conurbado que virou uma nova cidade, né? Uma cidade maior, abraçou a menor, se transformou numa estrutura só, cidades fantasmas. Então, toda política urbana, ela não pode ser estática, ela precisa ser dinâmica. É por essa razão, gente, para que a gente não fique sendo aquele operador do direito, mas sim jurista, né? O cara só sabe que mas não sabe por que é. Por exemplo, o plano diretor do município, por força do próprio Estatuto da Cidade, ele precisa ser revisto a cada 10 anos. A cada 10 anos tem que ser atualizado. Por quê? Né? Porque a cidade é um organismo vivo e dinâmico, porque é preciso estar constantemente repensando as ações, as diretrizes, os instrumentos urbanos, porque a cidade de 10 anos atrás não é a mesma de agora, né? A Juazeiro do Norte de 10 anos atrás não é a Juazeiro do Norte de 2021, e é preciso ir fazendo os ajustes, né? Novos problemas surgiram, problemas foram corrigidos, foram solucionados, então já tem aqui algumas questões que estão superadas, no que podemos avançar. Então, essa compreensão da cidade fora de uma realidade estática é fundamental para que a gente tenha políticas urbanas, políticas de desenvolvimento urbano, de fato, efetivas. Isso significa dizer que, assim como as cidades, as políticas precisam ser dinâmicas, precisam ser constantemente revistas. Essa questão do conceito de crescimento vertical e horizontal também super interessante, né? A gente entender que essa verticalização, né, ou melhor, essa horizontalização, que foi a realidade brasileira, ela realmente sai cara, né? Na medida em que a gente precisa, então, a cidade vai se espalhando, eu também preciso espalhar todo esse instrumental, todo esse aparelhamento estatal para servir a população. Então, as oportunidades de crescimento vertical, né, não como solução, não como regra, então tem que joga prédio em tudo, não é isso, né? Mas pensar nos caminhos viáveis, nos espaços que acolheriam isso, para que a gente possa, então, desinchar, garantir que o Estado ia chegar com uma presença mais forte, mais precisa para atender os interesses da população. E esse conceito de cidade neoliberal, que é
bem importante, né? Que é a cidade em que as pessoas não são importantes, né? O capital é que é importante. É por isso que é uma cidade que vai privilegiar, que só vai tratar como cidadão aquele que é consumidor, né? Aquele que tem capacidade de participar ativamente da economia. Então, esse é um risco muito grande, é um entrave muito grande, né? Deixar de considerar como cidadão, perder em promoção de dignidade do sujeito humano aquele que não se coloca na posição, na condição de consumidor. Essas são questões que eu acho que são muito interessantes, né, para serem pensadas, refletidas. Todos aqueles que, de repente, têm um interesse na temática, todas essas pessoas que aparecem aí no vídeo para vocês, o vídeo está disponível, né, o link no cronograma da nossa disciplina, são especialistas na área, referência para o urbanismo, né, e aí, por isso, são muito utilizados pelos autores do direito urbanístico, não porque sejam da área jurídica, né, vocês viram aí que tem sociólogo, filósofo, arquiteto, mas porque essas discussões, elas serão necessárias para o jurista que vai trabalhar com direito urbanístico. Pessoal, alguma colocação a esse respeito? Só temos 10 minutinhos aqui para o final da aula, então eu vou fazer a frequência, só para quem está remoto, né, já que ninguém do presencial está aqui, já vão levando falta, mas vou fazer aqui a frequência, e aí depois, né, nessa pausa que a gente vai ter semana que vem, não nos encontraremos, leiam esses textos, revisem o vídeo, né, aproveita para fazer isso, para não ficar aí uma semana sem nenhuma atividade. Professora, lembra de enviar o material do TCC para mim, por favor? Sim, todos vocês, né? Eu vou fazer isso até sexta-feira, a gente vai até, enfim, na segunda a gente combinou uma nova reunião, né, dia 6, mas se eu não mandar amanhã, eu mando na sexta. Adriana Lígia, Alesca, pronto, a Adriana presente, a Alesca tá aí, Ana Karine presente, Ana Roberta. Presente, professora. Antônio Lucivan, presente. Bárbara Tuane. Presente. Pronto. Brenda, está presente. Bruno da Silva. Caio Ítalo. Davi Pimentel. Eduardo Luciano. Emanuele. Presente, né, Emanuele, ok. Francisca Aline. Presente, professora. Gislene. Presente. Gustavo. Ítalo Feitosa. João Vitor. Joelma. Presente, professora. Ouvi, ok. John Wanderson. Lirinélia. Ok, Lirinélia. Lohane. Luana Moreira. Presente. Lucas Albuquerque. Presente, Cacilda, Lohane. Ah, tá. Lucas Albuquerque. Manuel.
Márcia Gabriele. Márcia Gabriele presente, Manuel presente, ok. Maria Dianara. Maria Fernanda. Ok, Maria Fernanda. Maria Paloma. Presente. Maria Vitória. Presente. Marlon, que está aí. Meire. Professora, faltou a outra Maria Vitória. Sim, Maria Vitória Gonçalves. Você é a Leite? Isso. Ok. A Gonçalves está presente. Ok. Meire. Mônata. Meire e Mônata presentes. Milena. Milena Gomes presente, professora. Ok. Niuta. Professora, não tem Milena Rodrigues, não? Não, só tem Milena Gomes. Olha. De Milena Gomes passa para Niuta. Eu estou presente, se aparecer aí. É bom tu verificar a tua matrícula, então, porque não tem teu nome aqui na lista de frequência. Vê depois com a secretária do curso. Tá Noélia, Priscila. Noélia presente, Priscila presente, ok. Raimara e Rivoélia. Presente. Ok. Tiago de Viveiros. Presente. Vanessa. Vivian e Weiris Lake. Vivian tá aí, né? E Weiris Lake. Não, né? Muito bem, pessoal. Boa noite. Bom feriado aí na semana que vem para vocês.